A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Males circundam as pessoas nesta vida, mas existe um elemento que é usado pelo inimigo como um dos maiores geradores dos males que assolam a humanidade. Vejamos na mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam e vivem exclusivamente para Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Glórias a Jesus, que nos ama, nos guarda, nos conduz, nos sustenta e nos livra de todos os males deste mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra coloque os teus planos, as tuas necessidades e a tua vida nas mãos do Senhor. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não podemos, a respeito da palavra de Deus, adotar interpretações da nossa conveniência. Deus é único e eterno, e Ele é como Ele é. Ele disse, eu sou o que sou. Não podemos modificá-lo. Ele é sempre o mesmo e não muda. Nós é que temos que ser humildes e nos adaptarmos a Ele. Deus é soberano e está acima de tudo e de todos. Não tem sentido um subalterno alterar a ordem recebida do seu superior ou tentar modificá-lo. A Bíblia nos testifica de que a palavra de Deus é verdadeira
e os seus juízos duram para sempre, como veremos no trecho do livro de Salmos a seguir. E isso nos sinaliza de que Deus não vai modificar o seu critério de julgamento. No livro de João, vemos também Jesus em oração ao Pai, afirmando que a palavra de Deus é a verdade. Se nos esquivamos, um pouco que seja, do sentido original da Bíblia, estamos distorcendo a verdade. Estamos negando a Deus, estamos no pecado. Porque criamos um Deus virtual e paralelo para nós, que na verdade é um falso Deus, feito sob medida para atender aos nossos caprichos. Um Deus que é um ídolo. O Senhor é o único Deus verdadeiro, e Ele reina nos céus e na terra. Nós precisamos aceitá-lo da forma como ele é, e a sua palavra como ela é. Não podemos assumir que Deus disse o que ele não disse, e também não podemos ignorar a sua verdade. Não podemos tomar a palavra de Deus de uma forma superficial. Tudo o que o Senhor nos deixou por escrito contém um sentido profundo, algumas vezes de difícil compreensão, porque foi escrito com uma inteligência muito superior à nossa. Mas, em todos os casos, nós podemos contar com a virtude de termos sempre o escritor da Bíblia conosco, para nos ajudar na compreensão de tudo o que nós precisamos conhecer acerca do nosso Deus. Mas ocorre que a maior parte dos irmãos não lê a Bíblia, e os que a leem fazem como por obrigação. Não é para se aprofundar no conhecimento de Deus. E com isso, muitos detalhes importantes passam por despercebidos e, em muitos casos, são negligenciados de forma consciente para dar lugar a uma versão conveniente, a uma versão do agrado da pessoa. Mas nós não podemos fugir da realidade. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. É melhor que tenhamos o conhecimento da verdade agora, enquanto ainda temos tempo para fazer as correções necessárias. Deus conhece as nossas fraquezas e por isso Ele nos deixou mandamentos. E Ele envia os seus bons pastores e os seus profetas e nos diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Compreendamos que o verbo prosperar, usado por Deus nesse trecho do livro de Crônicas, não significa necessariamente ficar rico. Não é isso o que Deus nos promete. O que Ele está nos dizendo é que nós seremos bem-sucedidos, que nós não teremos necessidades, que nada nos faltará no cumprimento das nossas missões e nos nossos empreendimentos. Por quê? Porque Ele nos abençoa. O mundo procura por prosperidade financeira, como as próprias pessoas costumam dizer. Eles estão sempre correndo atrás.
atrás de dinheiro, de poder e de riquezas materiais. E normalmente transpassam os limites da ordem, do direito, do respeito a Deus e aos seus semelhantes. E o Senhor se opõe a essa postura. Ter dinheiro para sobreviver e guardar uma poupança para alguma aquisição específica e para podermos realizar boas obras é algo muito natural, desde que sejamos sensíveis às necessidades do nosso próximo. Mas vejam que nós não podemos definir Deus por um ou outro versículo isolado. Precisamos levar em consideração todo o conteúdo bíblico e o contexto de cada colocação. Quando Deus nos diz na sua palavra que o dinheiro atende a tudo, Ele não está se referindo somente ao atendimento das nossas necessidades e dos nossos desejos pessoais. Isso inclui também e principalmente a realização de boas obras. Mas é evidente que esse tudo, em princípio, se limita a valores materiais. O dinheiro não consegue comprar valores espirituais e nem a salvação eterna. Então, o tudo de Deus não é o tudo que você pensou. Existem irmãos que, fazendo uso distorcido desse trecho bíblico do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, mudam o sentido original da palavra de Deus para justificar a sua inclinação para o dinheiro, para acumular dinheiro por acumular, para se sentirem seguros, porque eles têm a sua segurança no dinheiro. Eles são incapazes de repartir o pão com um irmão. Repartir o pão, meus irmãos, não é dar esmolas, é compartilhar o que se tem com outra pessoa. Isso é uma prova do amor ao próximo e da fé em Deus, que é o nosso provedor. Crer em Deus significa confiar na sua palavra e nas suas promessas, e compreender que as coisas que o Senhor nos proíbe de fazer são aquelas que irão nos causar sofrimento e nos levar para o caminho da perdição. E que aquelas que Ele nos manda fazer são as que nos levarão ao êxito e à nossa aprovação no final. Quando o Senhor nos priva, é para nos proteger. Ele é mais inteligente do que todos nós juntos. Ele consegue ver muito mais além do que qualquer um de nós, porque Ele é onisciente e onipresente e nos ama. Então, não existe razão alguma para nos rebelarmos contra os seus mandamentos ou ignorá-los. Deus nos ama verdadeiramente e nos protege de todos os males, tanto no âmbito material quanto no espiritual, e nos adverte quanto à raiz de todos os males. Deus requer que cresçamos continuamente na sua graça e no seu conhecimento. E os que alcançam esse estágio de compreensão
do coração de Deus são os que conseguem guardar total fidelidade a Ele. E são também os que já foram previamente escolhidos e aprovados por Ele. Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. 2 de Crônicas 20, 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, em que o apóstolo nos faz algumas exortações e recomendações, temos nos versículos 7 a 8 o reconhecimento de Paulo de que todos chegamos a este mundo sem nada. E é certo que todos um dia morreremos e nada poderemos levar deste mundo. Essa afirmação foi feita também por Jó, quando, sendo provado, perdeu tudo o que tinha em termos de valores materiais, mas não perdeu o seu patrimônio espiritual e a sua fé em Deus. Ele reconheceu que, como tudo o que temos provém do Senhor, o Senhor dá e Ele pode também tomar. Está no seu direito. Muitas pessoas, inclusive irmãos, se abatem com a perda de valores materiais. E alguns chegam até a amaldiçoar a Deus e abandonam a fé, demonstrando que não são, nunca foram, pessoas de Deus. Amam mais os valores materiais do que os espirituais. Amam mais ao mundo do que ao Deus Criador do mundo. E Paulo prossegue no seu ensinamento, dizendo que se temos o que comer e com que nos vestirmos, devemos nos sentir contentes e dar graças a Deus, porque isso é bênção. E aí está a mão do Senhor. E o que Deus nos der a partir daí, devemos dar glórias a Ele, mantendo a nossa fidelidade a Ele, a nossa total lealdade a Ele e as suas leis e mandamentos. 1 de Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Jó 1, 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu,
o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê a todo esse nível de evolução espiritual para compreendermos que Deus não tem qualquer obrigação para conosco. Ele faz o que Ele faz por amor. Ele nos dá, e quando Ele nos tira, é para nos abençoar, é para nos proteger. Nos versículos 9 a 10, Paulo nos faz uma advertência muito severa quanto à maior tentação que atinge as pessoas do mundo e que alcança também o povo de Deus, que é a busca pela riqueza material. Paulo nos diz que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e caem também no pecado da ganância e da corrupção, e que essas coisas conduzem as pessoas para a perdição e ruína. E ele justifica a razão de todo esse declínio das pessoas quando ele nos revela que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E que, na cobiça pelo dinheiro, as pessoas se desviam da fé e se transpassam a si mesmas com muitas dores. Compreendamos que o dinheiro em si não é mau, mas Paulo nos deixa claro que o problema está no amor ao dinheiro. Quem ama ao dinheiro não consegue amar a Deus, porque ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando Paulo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele se refere tanto aos males da carne e do mundo, quanto aos males do espírito. E quando Paulo nos diz que os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, ele deixa claro que Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que vive para nos tentar, está por trás do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No versículo 11, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo deixa a Timóteo e a todos nós, filhos de Deus, a sua recomendação final com relação à conduta que deve ser adotada pela igreja com relação à corrida pelo dinheiro. Paulo nos recomenda fugirmos dessa tentação e procurarmos viver em justiça, na piedade, na fé, na paciência e na mansidão.
O que Paulo está nos dizendo é que não devemos seguir a inclinação do mundo, que abandonemos a tendência que assola grande parte das pessoas, que é a tendência de confiar no dinheiro. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos um Deus. Temos que viver pela fé nele e cumprir com os 2 grandes mandamentos deixados a nós por Jesus, de amarmos a Deus acima de tudo e de vivermos em amor com relação aos nossos irmãos. 1 de Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O dinheiro é útil para a aquisição de bens materiais. E quando bem empregado, pode se prestar também para a aquisição indireta de bens espirituais. Por exemplo, quando abençoamos a algum irmão e ele rende graças a Deus, esse é um valor espiritual. Não podemos nos esquecer de que é o nosso Deus quem nos dá forças para adquirirmos riquezas. Paulo nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e isso se inicia com o fato de que o amor ao dinheiro é um ato de idolatria. Porque quem ama ao dinheiro substitui Deus pelo dinheiro. O seu Deus passa a ser o dinheiro. Mas quem nos ama é Deus. O dinheiro não ama a ninguém. E o dinheiro não salva a ninguém. Quem tem poder para nos salvar é Deus. Toda a riqueza do mundo não conseguiria pagar o preço da nossa salvação. Mas Jesus, por amor, já pagou com o seu sangue precioso o preço da nossa dívida. E a nós nos resta crer nele e amá-lo de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e expressar eternamente a ele a nossa gratidão. Mas, afinal, o que é o amor ao dinheiro? É o fato de colocar o foco no dinheiro antes de Deus. Existem pessoas que dizem que amam a Deus, mas vivem para o dinheiro. Algumas nem sabem que estão na contramão de Deus. Jesus, que todos reconhecemos como sendo o nosso maior exemplo, não amava ao dinheiro, mesmo sendo ele o legítimo dono de todo o ouro e de toda a prata existentes no mundo. A Bíblia não nos diz que ele andava com uma carteira cheia de dólares, ou que ele andava com dinheiro no bolso, que ele guardava dinheiro em um saquetel, ou que ele possuía uma poupança em uma conta bancária numerada no exterior. A Bíblia não nos diz isso. Nós não estamos dizendo
que nós não podemos portar dinheiro ou um cartão de crédito ou débito. Não estamos dizendo isso. O que estamos dizendo é que não podemos acumular dinheiro para nos sentirmos seguros. Nós temos que confiar no nosso Criador e Salvador. Jesus nos recomendou não ajuntarmos tesouros na terra, mas mantermos o nosso coração no céu e ajuntarmos tesouros no céu. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem não divide o pão com os irmãos, ama ao dinheiro, não ama a Deus e não ama aos irmãos. O que Deus requer da nossa parte é que o amemos incondicionalmente, acima de tudo e de todos, e que amemos aos nossos próximos como a nós mesmos. Se colocamos os nossos corações em algo ou em alguém que não seja o único Deus, estamos descumprindo o primeiro mandamento. E se não temos amor fraternal, se não dividimos o que temos com o irmão, como era na época da fundação da igreja, isso indica que amamos mais a nós mesmos do que aos nossos irmãos. E não temos um coração puro. Estamos na contramão da ordem de Deus. E se não amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, estamos descumprindo também o segundo grande mandamento. A irmandade e a fraternidade não comportam egoísmo. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Roubar é pecado e é um ato condenado tanto na terra quanto no céu. Mas roubar a Deus é uma das piores coisas que um filho de Deus pode fazer. No entanto, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2021 revela, vejam bem, que 21% dos evangélicos devolve à igreja os 10% devidos. 21%. E que 8% devolvem mais de 10%. Esses, certamente, devolvem os dízimos e fazem ofertas. 9% devolvem à congregação algum valor inferior aos 10% dos seus ganhos. 37% declaram que dão valores variados conforme a disponibilidade. Ou seja, Deus não está em primeiro lugar. E não dão a Deus das suas primícias. E revela ainda essa pesquisa que 25% não devolvem nada à igreja. São pessoas que não confiam em Deus, que desfrutam do ensinamento espiritual, do asseio e de toda a estrutura do templo, mas são insensíveis quanto à ordem de Deus. São pessoas que trabalham para receber os seus ganhos no final do mês, mas não reconhecem a necessidade daquele que lhes ensina o caminho da salvação. São também pessoas injustas, que não valorizam a obra de Deus, porque chegaram até Jesus através dos dízimos de outros irmãos que eles nunca conheceram, mas se recusam a proporcionar a mesma oportunidade da obra de Deus alcançar outras vidas. Eles são egoístas, não amam aos irmãos e não amam a Deus, roubam aos irmãos e roubam a Deus. Rouba a Deus, sonegando os dízimos, ama ao dinheiro, não ama a Deus e não confia em Deus. É um crente de fachada, precisa se converter. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo nos deixou claro que quem semeia
entre o povo de Deus valores espirituais, tem o direito de receber do povo de Deus valores carnais. E que é uma ordem de Deus que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muitos irmãos alegam que não devolvem os dízimos porque o pastor faz mau uso do dinheiro arrecadado. Meus irmãos, sejamos justos. Nós não temos que dar ouvido a tudo o que as pessoas dizem. Existem vozes diabólicas conspirando contra os dízimos, conspirando contra a obra de Deus. Mas, se comprovado o mau uso do ofertório por parte do pastor, isso não dá a ninguém o direito de desobedecer a Deus e não dizimar. Dizime e oferte em outra congregação. Sim, o pastor tem o direito de viver das contribuições, mas também tem que manter a obra de Deus em dia. Se ele usurpa da arrecadação, não coloque lá os seus dízimos, que são dízimos de Deus. Na verdade, você nem deveria estar nesse lugar. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 1 de Coríntios 9:11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 1 de Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma ordem de Deus, que não cabe a ninguém discutir, modificar ou ignorar. Todos seremos julgados no final pelos nossos atos nesta vida. Tanto os ricos quanto os pobres, tanto os justos quanto os injustos se encontrarão no final diante de Deus para serem julgados. A palavra de Deus nos adverte de que Deus não deseja ter consigo para sempre no céu os avarentos, que não compartilham o pão com os irmãos, nem os ladrões, e tampouco os roubadores. E, evidentemente, isso inclui os que roubam aos irmãos e ao próprio Deus. 1 de Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Provérbios 22:2.
O rico e o pobre se encontram. A todos o Senhor os fez. O amor ao dinheiro causa inquietação e enfermidades diversas, como insônia e falta de paz. Os que amam ao dinheiro não têm tranquilidade. Quanto mais têm, mais querem ter. E normalmente se inclinam para a corrupção. Eles se sentem seguros com as suas fortunas e com o poder e pensam que podem comprar tudo com dinheiro. E muitas vezes são portadores de enfermidades difíceis até de se diagnosticar, mas que são geradas pela incansável busca pelo dinheiro. Eclesiastes 5:10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Provérbios 15:16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Jó 36:18. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarás dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Atos 8:18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que muitos não consideram é que o pior dos males que o amor ao dinheiro pode causar não está neste século, não está nesta vida. Está no século vindouro. Todos estamos neste mundo para sermos julgados no final. Todos estamos sendo provados. E os que amam ao dinheiro já estão sendo reprovados desde agora. E se não se arrependerem, e se não se converterem de verdade, e não mudarem de vida segundo o estabelecido pelo Senhor, Deus os alerta de que não alcançarão a vida eterna. Jesus nos adverte de que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, donde se conclui que não é impossível, mas é extremamente difícil que um rico se salve. Quem ama ao dinheiro e as coisas do mundo vai ficar neste mundo, no dia do Senhor. Durante o arrebatamento, só vai ascender ao céu os que amam as coisas do céu, os que adotam valores espirituais, porque, como já vimos, onde estiver o nosso coração,
estará também o nosso tesouro. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo recomenda aos ricos não serem soberbos e não confiarem na riqueza, que confiem em Deus, que nos dá tudo o que temos e que enriqueçam em boas obras, que repartam com os irmãos com alegria e que sejam comunicáveis, o que significa que tenham a disposição de ouvir as necessidades dos irmãos e que tenham empatia para com eles. No livro de Provérbios, Salomão nos adverte de que as riquezas não valerão de nada no dia da ira do Senhor, no julgamento final, mas que a vida em justiça nos livra da morte eterna. Lucas 18, 21. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 1 de Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Provérbios 11, 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. De tudo o que estamos apresentando, o que podemos concluir é que nós temos que amar mesmo a Deus e aos nossos irmãos. E o apego ao dinheiro, a busca incessante pelo dinheiro e o amor ao dinheiro significam, no fundo, amor a Satanás. Porque quem, mesmo dizendo que ama a Deus, não o segue e não o serve verdadeiramente, se engana e serve ao diabo. Neste mundo em que nós vivemos, todos precisamos de dinheiro. Mas se todos precisamos, preste atenção, os nossos irmãos também precisam. E existem pessoas no mundo, inclusive crianças, morrendo de fome, enquanto outros acumulam fortunas intermináveis que jamais conseguirão usar. Um dos grandes sinais da vida em espírito, da forma como Deus nos recomenda, é o amor, mas não é o amor de boca, é o amor de fato aos irmãos.
e o desapego ao dinheiro. E é por isso que os ricos dificilmente entrarão no céu, porque são pessoas extremamente carnais, sem amor a Deus, sem amor ao próximo, que amam ao dinheiro e que não sabem, mas não amam nem a si próprios, porque estão construindo para si o pior futuro que uma pessoa pode desejar. Quando a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o Senhor está nos alertando de que a grande maioria dos males provém do amor ao dinheiro, inclusive o pior deles, que é a condenação eterna. Não tem sentido vivermos toda uma vida à margem das leis e mandamentos de Deus, à margem de Deus, para que um dia, mais cedo ou mais tarde, tudo se termine e termine mal. Esta vida é muito curta se comparada com uma vida eterna. E esta vida é muito dura. Entre tentações e pecados, diante de uma vida com Deus. Diante de uma vida ao lado do Senhor, desfrutando da paz que excede a todo o entendimento humano, e da qual somente poderão desfrutar os que guardam fidelidade a Deus. Não tem saída, meus irmãos. Ou amamos a Deus, ou amamos a Deus. Qualquer outro desvio de conduta irá pesar e muito no juízo final, do qual ninguém, nem os mais ricos e poderosos, poderão escapar. Deus não aceita suborno. Deus não aceita dinheiro ou tesouros materiais. Nada disso entra no céu. Somente terão ingresso liberado no céu aqueles que amam a Deus e guardam valores espirituais e total fidelidade às leis e mandamentos de Deus. Estamos falando dos que amam as coisas do céu pela fé, mesmo sem as haver visto, porque confiam no Senhor. Os que amam as coisas da terra estão na desobediência, e Deus os alerta de que não entrarão no céu. Depois da vinda de Jesus, a terra será um lugar inabitável, porque Jesus nos disse que então será o fim. Mas o fim para os que perecem. Precisamos amar, mas tem que ser o tipo de amor que glorifica ao Senhor, o verdadeiro amor que salva, o amor de Deus, e não o falso amor, o amor de boca, o amor que condena. A Bíblia nos diz que ódio, desamor, indiferença e timidez não entram no céu. Cuidado, irmãos. Exaltado seja o nosso Deus de amor, de graça e de misericórdia, o único que vive e que reina para sempre.
E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição do canal ou na descrição da mensagem. E certamente você também vai querer assistir a alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.